Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui hoje para te entregar uma palavra que veio do coração de Deus para a sua vida e depois nós vamos orar. Eu quero interceder por você. Eu tenho certeza, irmãos, que hoje é um dia de milagres na sua vida. Eu vou te explicar primeiro o que Deus colocou no meu coração e aí você confirma aqui nos comentários, tá bom? É o seguinte, eu estava orando aqui, irmãos, agora mesmo e eu sempre oro antes de gravar o vídeo aqui para vocês. Por quê? Eu quero que Deus me direcione, eu não quero só falar palavras bonitas, palavras que não vão fazer sentido para você. E sabe o que Deus colocou no meu coração? Veio uma cena na minha mente de que muitos de vocês já estão acordando atribulados. Vocês acordam com a cabeça quente, vocês acordam já sem esperança. E a Bíblia diz que a esperança que não se concretiza, aquela esperança que vai se adiando e vai deixando para frente cada vez mais, adoece o coração. Então Deus me mostrou muitos de vocês com o coração doente. Você pode até ouvir a palavra, você pode até orar, mas você está triste, você está cabisbaixo. Eu sei que você ficou muito bom com o passar do tempo em disfarçar os seus sentimentos. Você conversa com as pessoas, você encontra com seus amigos no churrasco, no trabalho, você dá risada e o tempo parece que corre, né? Passa muito rápido, você sabe disfarçar muito bem, mas só Deus sabe o que está no seu interior. Irmãos, não estou falando aqui palavras de efeito, não estou falando clichê, eu estou te dizendo o seguinte, esse sofrimento aí que você está passando tem hora e tem data para acabar. Amém? Você precisa acreditar nisso e eu vou te mostrar na Bíblia porque Deus coloca um prazo para acabar o seu sofrimento e pode ser que hoje seja o início desse novo tempo na sua vida. Amém? Irmãos, Deus me chamou para ser um pastor, mas isso não me impede de ser também um profeta, porque Deus, ele pode usar pessoas como boca dele para encorajar as outras vidas. E uma das coisas que eu peço muito para Deus é que Deus coloque as palavras na minha boca, porque eu quero realmente que essas orações, a oração da manhã, a oração da noite, elas impactem a sua vida. Irmãos, eu já sinto aqui a presença de Deus, eu sei que esse sofrimento vai passar. Não existe, guarde isso, não existe sofrimento eterno para quem é filho de Deus. Não acredite nessa mentira. Porque o que eu percebo é que o maior problema hoje em dia não é o problema que você está passando, mas é essa mentira aí, que o inimigo está colocando na sua cabeça de que não tem mais solução, não tem mais saída, você nasceu para ser um derrotado, que você é diferente de todo mundo. Pode dar certo com as pessoas lá da igreja, mas com você não vai dar certo. Irmãos, isso é mentira. Eu vou te provar aqui hoje que você está sendo provado por Deus, mas o diabo está te tentando para você cair. Ele quer peneirar você. Eu vou te explicar o que a Bíblia vai mostrar aqui hoje. Você vai ficar em choque de ver o quanto isso é real. Você está no meio de um furacão, de uma batalha espiritual e você precisa colocar em prática o que eu vou te passar aqui hoje, tá bom? Para você ter a vitória nessa batalha espiritual. Amém? Irmãos, eu me lembro que há muitos anos atrás eu passei por uma situação assim. Então eu sei o que é, eu sei exatamente, Deus me deu as ferramentas que eu quero trazer para você aqui hoje. Mas eu me lembro que o deserto era tão forte, irmãos, eram tantas lutas, tantas perseguições, era tanta gente assim que não acreditava em mim, que eu fiquei nesse deserto, irmãos, não foi por 1 ano, não foi por 2, mas eu posso dizer para vocês, sem brincadeira, eu fiquei por mais de 7 anos. Deus me permitiu que eu passasse pelo vale. É claro que no meio do vale, Deus ainda traz o refrigério. Deus sabe o quanto a gente aguenta, o quanto a gente suporta. Mas, irmãos, foi um deserto muito difícil. E eu louvo a Deus, irmãos. É isso que eu quero dizer para você. Eu me alegro com as provações que eu passei, porque elas me tornaram mais fortes, mais experientes, mais capacitado. Porque hoje, se eu estou falando aqui para milhares de pessoas, é porque Deus primeiro me forjou lá no fogo, lá no deserto. E eu quero te mostrar aqui o que o Senhor vai fazer também na sua vida, amém? Não é hora de você desanimar, não é hora de você chutar o balde. Calma, que essa mensagem de hoje vai tocar o seu coração, aleluia? Então nós já vamos começar. Eu quero muito que você compartilhe no final a oração. Tem muita gente precisando, irmãos. Se vocês soubessem a quantidade de pessoas que hoje estão passando por lutas, as pessoas me procuram, irmãos.
elas muitas vezes não sabem nem falar direito, elas só começam a chorar. Eu me lembro de um dia que uma moça me procurou e ela chegou na minha frente, irmãos, ela só chorava. E esse choro durou, irmãos, eu acho que assim uns 5 minutos. Fui lá, busquei um copo d'água para ela, perguntei o que estava acontecendo, depois do choro. E ela me contou, ela falou: pastor, você não vai acreditar no que aconteceu comigo, porque eu tinha uma vida derrotada, eu tinha uma vida de vícios, a minha família sempre foi muito boa, sempre me deu uma ótima educação, mas pastor, eu tinha um vazio terrível, eu só pensava em morrer, eu só pensava em acabar com tudo, e ninguém conseguia me alegrar, nem o meu esposo, os meus filhos, eram motivo de eu ter uma esperança nessa vida, porque eu achava que eu nasci para sofrer e eu nunca ia deixar de ser escrava do pecado e de tantas coisas. E aí então ela me contou, ela falou: pastor, sabe por que eu tô chorando, pastor? Porque um dia eu ouvi uma oração sua aqui no YouTube e assim, eu não sei explicar, mas você começou a falar de coisas que eu estava passando e eu não sei, mas na hora foi como se de dentro para fora eu fosse sendo liberta dos meus medos, daquela angústia, daquela depressão. E então ela me contou assim, chorando, irmãos. Ela voltou a chorar e falou: pastor, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande, porque eu sei que não veio do Senhor, foi Deus. Deus me encontrou ali, no meu quarto. E aí ela me mostrou a sua família, eu fiquei tão feliz, irmãos. Olha, depois dali a gente conversou bastante, ela ficou amiga da minha esposa e até hoje eu não esqueço do semblante daquela moça, transformado, sabe? O deserto que ela passou e ao mesmo tempo aquele choro de alegria. E a Bíblia diz lá no Salmo 126 que quando a gente vai caminhando e chorando, nós estamos, na verdade, plantando no terreno fértil, andando com Deus, e então esse mesmo Salmo diz que você vai voltar com a colheita nos seus braços, com muita alegria, e você vai ficar como quem sonha. Aleluia! Então eu profetizo isso na sua vida. Você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a sentir a glória, a presença do Espírito Santo a partir de hoje, nesta mensagem, nesta oração. Amém? Glória a Deus, então vamos começar. Só quero pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal. Eu sei que muitos de vocês ainda não são inscritos, é só clicar no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, clica nele e seleciona a opção todas, porque aí você vai receber os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Então vamos lá. Irmãos, hoje eu quero mostrar para vocês um lado da Bíblia que pouca gente conhece. É porque muita gente acha que o cristão, ele sofre porque ele deu brecha para o diabo, não é assim? A gente está acostumado a ouvir que se alguém está sofrendo é porque ela de alguma maneira pecou, ela desobedeceu a Deus e agora está colhendo as consequências. Lembra dos amigos de Jó? Eles acusavam Jó exatamente por isso. Mas irmãos, nem sempre é assim. Muitas vezes é o diabo querendo que a gente seja destruído e por causa disso ele pede permissão a Deus para nos provar. Isso não quer dizer que Deus esteja nos castigando, mas Deus muitas vezes permite sim o agir do inimigo para que depois o inimigo seja envergonhado, para que você cresça espiritualmente e para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, o que eu vou te mostrar aqui hoje é que muitas vezes esse sofrimento que você está passando é um sinal de que você está sendo promovido por Deus para algo muito maior do que você jamais imaginou. Amém? Tem uma frase do Charles Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores que já existiu nessa terra, e ele disse o seguinte: sempre que Deus ele quer usar um homem, uma mulher, ele primeiro quebra essa pessoa em 1000 pedacinhos. E vamos falar a verdade, irmãos, é isso que acontece, né? Deus, ele precisa quebrar o nosso orgulho, a nossa autossuficiência. Deus precisa tratar tantas coisas com a gente e principalmente ele precisa nos santificar, porque ele sabe que tem alguns pecados na nossa vida que eles só vão sair se a gente passar por um deserto, por uma provação. Então, para você entender melhor tudo que eu estou te falando aqui hoje, eu quero ler com você uma passagem que está lá em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 10. Olha só o que Jesus disse para essa igreja, é a igreja chamada Esmirna. Olha só o que ele disse para ela: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão aflição por 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém?
Irmão, só para vocês entenderem melhor o que estava acontecendo aqui, Jesus ele deu esse recado para uma igreja chamada Esmirna. Na verdade, Esmirna era uma cidade muito rica, era uma cidade muito bonita, mas os cristãos que moravam ali, eles eram tratados como lixo da sociedade. E então eles eram presos, eles eram castigados, não porque eles estavam em pecado, mas porque eles estavam sendo obedientes a Deus. E eles eram presos porque eles se recusavam a dizer que o imperador de Roma era um deus. Eles não aceitavam que aquele imperador pudesse se intitular um deus e ser adorado. E sabe o que acontecia? Eles perdiam os empregos, as casas, eles eram jogados em prisões imundas só porque eles não abriam mão de Jesus. E agora eles estavam vivendo o pior momento da história deles. E Jesus, em vez de dizer que ia tirar eles da mesma hora daquele sofrimento, ele disse algo que deixou muita gente pensativo, mas foi necessário. O que Jesus falou aqui? Ele disse: olha, não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês vão sofrer aflição por 10 dias. Olha que interessante, irmãos, Jesus aqui, ele estipulou um prazo para o diabo agir na vida daquelas pessoas. Jesus está dizendo: olha, vocês não vão sofrer para sempre, o diabo não tem domínio sobre vocês, ele não controla a vida de vocês, mas eu vou permitir esse sofrimento e muitos de vocês serão lançados na prisão. Então, irmãos, isso aqui me ensina uma coisa valiosa, que existe um tempo limite para a sua luta. Você não é diferente de ninguém, você não é melhor, mas você também não é pior, você não é inferior. Então, é como se Deus colocasse uma cerca em volta de você, um limite que o mal não pode pular, entendeu? Na época de Jó foi exatamente isso que aconteceu. Deus falou: olha, pode tocar nas finanças, pode tocar na saúde, mas você não vai tirar a vida do meu filho. Então, irmãos, Deus ele tem um plano para cada um de nós. E quando Deus permite um sofrimento, uma provação, é sempre para o nosso bem. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Talvez você esteja pensando aí: ah, pastor Antônio Júnior, mas 10 dias é só um modo de falar, né? Porque a minha luta já faz meses. Pastor, já estou nesse sofrimento há muitos anos. Pois é, irmãos, eu entendo, mas deixa eu te explicar uma coisa. Quando a Bíblia traz números, ela simplesmente está querendo dizer: tem o dia certo de acabar, tem um prazo de validade. É como aquelas pessoas que fazem aqueles mergulhos profissionais no mar, lembra disso? Aqueles homens colocam um negócio na boca, colocam um cilindro de oxigênio nas suas costas, ele vai descendo cada vez mais fundo e aí ele sabe exatamente até onde ele pode ir, até onde o ar vai ficando mais pesado e impossível de respirar, e aí ele sabe que é a hora dele voltar lá para cima. Da mesma forma, irmãos, Deus ele sabe quanta pressão a nossa fé suporta. Deus nunca vai deixar a prova ser maior do que aquilo que a gente suporta. Deus conhece a nossa estrutura, aleluia. Lá no Salmo 103 diz que Deus sabe que nós somos pó e por isso ele tem compaixão de nós, assim como um pai se compadece dos seus filhos. E eu quero que você leia comigo aqui agora uma outra passagem, desta vez falando sobre o apóstolo Pedro, porque ele é um exemplo claro daquilo que o inimigo quer fazer na vida de alguém, na vida de um cristão, mas ao mesmo tempo é um exemplo claro do amor de Jesus por cada um de nós. Olha só o que Jesus disse para Pedro, lá em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Ele disse assim, ó: Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, Simão, para que a sua fé não falhe. E quando você tiver voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Amém? Irmãos, vocês já repararam que Jesus aqui, ele deixou claro que o diabo, ele tem de certa forma uma autonomia. Ele pode sim tocar na vida das pessoas, ele pode prejudicar, ele pode balançar a fé de alguém. E nesse momento aqui, ele pediu permissão. Jesus disse: Simão, Simão, que no caso é o nome de Pedro, né? Satanás pediu permissão. Ou seja, quando você entrega a sua vida para Jesus, ele não pode mais tocar você sem permissão. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui já nos mostra o quanto Deus cuida de nós, o quanto ele nos ama. Mas então ele pediu permissão para peneirar a vida de Pedro. Eu vou te explicar o que seria isso aqui, irmãos, porque quando a gente vê sobre peneira, nem todo mundo reconhece, né? nem todo mundo sabe o que é isso, mas naquela época as pessoas peneiravam o trigo, porque elas queriam que a palha, que não serve para nada, que ela saísse
com o vento, justamente quando ele jogava o trigo lá para cima. Então, o que ficava era só o trigo. Então o diabo estava querendo fazer o seguinte: Jesus, eu quero que o Senhor deixe eu tentar Pedro, porque eu tenho certeza que não vai sobrar nada nessa peneira. Eu tenho certeza que não vai ter trigo, não vai ficar nada de bom nessa peneira. Então é isso que o inimigo queria fazer com ele. E o interessante, irmãos, é que Jesus não proibiu isso. Jesus não falou assim: não, Satanás, você não vai chegar nem perto. Pelo contrário, Jesus permitiu todo esse processo acontecer. Mas então Jesus garantiu o resultado final, porque Jesus diz: Pedro, mas eu orei por você, eu intercedi por você, e quando você se converter de verdade, quando você se voltar para mim, então eu quero que você fortaleça os seus irmãos. Deixa eu explicar uma coisa, irmãos. Quando a gente está passando por uma prova, a gente não vê o resultado, mas é depois da provação que Deus nos revela o propósito. E no caso aqui, Jesus já tinha falado para Pedro: olha, eu sei que você vai passar por lutas, não vai ser fácil, você vai chorar, você vai ficar desanimado, mas depois disso vai vir um fruto tão maravilhoso, o trigo vai ser revelado, eu vou tirar o melhor que tem no seu coração, que nem você sabe que tem, e você então vai conseguir encorajar os seus irmãos. E é interessante, irmãos, que quando a gente lê o livro, aliás, os livros, de 1 Pedro e 2 Pedro, a gente percebe o quanto Pedro estava transformado, o quanto ele encorajava os outros irmãos. Mas antes dele se tornar aquele cristão maravilhoso, maduro na fé, primeiro ele passou por essa peneira. Irmãos, no começo Pedro estava todo orgulhoso, Na hora que Jesus falou aquilo para ele, ele disse: não, Senhor, eu estou disposto a ir contigo até a morte. Eu não vou deixar você morrer na cruz, eu vou te proteger. Então ele estava batendo no peito, irmãos. Ele achava que era o fortão. Sabe, você conhece pessoas assim? Pessoas que acham que dão conta sozinhas. Sabe, essas pessoas que elas querem mostrar para todo mundo o quanto elas são fortes, o quanto elas são vitoriosas. Irmãos, é só vir à prova que aí as coisas começam a se revelar, Porque na hora que Jesus começou a ser perseguido, a Bíblia diz que Judas veio ao encontro de Jesus e junto com ele vieram outros soldados. E o que aconteceu naquele momento? Pedro arrancou a sua espada da bainha e ele simplesmente cortou a orelha do soldado, aquele soldado chamado Malco. E na hora Jesus repreendeu Pedro, ele disse: olha, guarda essa espada, porque se você matar com a espada, você vai morrer pela espada. E Jesus não estava querendo fazer uma revolução com as próprias mãos. Irmãos, Jesus estava obediente ao Pai. Ele sabia que às vezes o silêncio, às vezes simplesmente deixar Deus conduzir é a melhor escolha que a gente pode fazer. E então naquela hora a gente percebe que o diabo, ele queria destruir o caráter de Pedro. Queria que ele desanimasse, que ele fosse uma pedra de tropeço no ministério de Jesus. Mas Jesus, irmãos, ele já sabia de tudo aquilo, porque nada pega ele de surpresa. E Jesus então com certeza estava intercedendo por Pedro. E então a Bíblia diz que logo à frente, poucas horas depois, assim que Jesus começou a apanhar, começou a ser chicoteado, colocar uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele, naquela hora, uma mulher que estava lá no pátio do sumo sacerdote, ela reconheceu Pedro e ela falou: ah, eu sei quem é você. Você é um daqueles apóstolos, Um daqueles discípulos de Jesus. Eu te vi lá com ele. Naquela hora, irmãos, Pedro, ele fraquejou. Ele ficou com medo da perseguição e ele falou: não, eu nunca ouvi falar desse homem. Eu nem sei quem é esse Jesus. Irmãos, 3 vezes aconteceu aquilo, até que então Jesus olhou diretamente nos olhos de Pedro e ele viu a grande besteira que ele fez depois que o galo cantou. Então, irmãos, se Pedro não tivesse passado por tudo aquilo, aqueles dias de aperto, aquela situação tão complicada, ele não teria se tornado o grande homem de Deus lá no futuro. Amém? E Jesus falou: Pedro, mas quando você se arrepender, quando você se voltar para mim, aí eu vou te entregar um ministério nas tuas mãos, porque eu te chamei para ser um pescador de homens. E não só isso, você vai encorajar a igreja de Cristo. Irmão, sabe qual é a ligação de Pedro com aquela passagem de Apocalipse, capítulo 2? É que o sofrimento ele tem data para vencer e tem um motivo certo para estar acontecendo. Irmãos, Deus não desperdiça nenhum sofrimento na nossa vida. Sabe por que a gente sofre tanto? Porque quando a peneira está balançando, a gente acha que Deus se esqueceu da gente. Mas a verdade é que Jesus está orando por nós, igualzinho ele fez com Pedro. Ele está falando com Deus lá no céu: Pai, segura a fé do teu filho, segura a fé da tua filha,
porque eu sei que eles vão sair dessa muito mais fortalecidos. Aleluia! E eu sei que tem muita gente que está me ouvindo agora e está pensando assim, mas pastor, eu orei, eu fiz jejum, mas nada mudou, pastor. Será que Deus se esqueceu de desligar esse cronômetro? Porque não é possível. Pastor, eu não aguento mais. Irmãos, e então veio agora aqui no meu coração mais uma história que eu quero contar para você e daqui a pouco, no final dela, eu vou orar por você. Então não saia do vídeo, mas olha só o que aconteceu na vida de Ana. Lembra dela? Aquela mulher da Bíblia que sofreu durante anos e anos. E a Bíblia conta que ela não podia ter filhos e para piorar, tinha uma outra mulher chamada Penina que morava na mesma casa e essa mulher ficava provocando Ana o dia inteirinho. E a Penina, que já tinha filhos, ela era muito usada pelo diabo para fazer Ana perder o juízo. Mas repara aqui comigo numa coisa, o sofrimento de Ana, ele só durou até o dia em que o coração dela mudou. E é muito importante você saber disso, porque enquanto Ana pedia um filho só para ela, talvez ela pedia esse filho porque ela não queria mais ser humilhada, ou porque ela queria provar o seu valor para as pessoas, ou porque ela já não aguentava mais passar vergonha na frente dos outros. Mas enquanto ela pedia com esses motivos, nada acontecia. Mas no dia em que ela foi lá no templo orar, ela simplesmente falou: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver esse menino para o Senhor todos os dias da vida dele. Ele vai ser um homem de Deus, eu te garanto, Senhor. E então, irmão, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que naquela noite ela gerou o menino. Ela teve relações com seu esposo e naquela noite o menino foi gerado. Então, irmãos, o milagre aconteceu quando Deus percebeu que havia um trigo no coração dela, entende? Ela foi peneirada, ela foi tentada pelo diabo, ela viveu em depressão por anos e anos, mas quando ela mudou finalmente o seu coração, a sua motivação, então ela saiu aprovada daquela situação. Aleluia! Então o segredo para você vencer esse deserto é você olhar para dentro de você mesmo. Será que você está sendo fiel, mesmo passando por provações? Você está conseguindo glorificar a Deus, mesmo estando no deserto? Ou você está tentando dar um jeitinho errado para você fugir desse problema antes da hora? Irmãos, a verdade é que o diabo quer que você jogue a toalha um pouco antes do milagre chegar. Então ele vai apertar essa situação mais e mais à medida em que você se aproxima do milagre. Aleluia! Eu tenho várias experiências a respeito disso, porque nos momentos mais difíceis foi a hora que Deus ele abriu o mar na minha frente. Irmãos, eu vou falar uma outra coisa que Deus costuma fazer, viu? Não se assustem, mas Deus geralmente age no último segundo do segundo tempo. É exatamente isso, irmãos. Na última hora, quando você pensa assim, agora acabou, e aí você se lança aos pés do Senhor, nessa hora os céus se abrem sobre a sua vida e aí vem um novo tempo de bonança, de bênçãos, de alegria e muitos frutos chegam na sua vida. Aleluia! Glória a Deus, eu já estou sentindo aqui a presença de Deus, nós vamos orar nesse exato momento, mas eu quero que você preste atenção aqui, ó. Deus não gosta de te ver sofrer. Ele não sente prazer em te ver sofrer, entenda muito bem isso. Mas Deus, Ele tem um compromisso com aquilo que Ele planejou para a sua vida. Então, se Ele deixou você ficar sem dinheiro, se Ele deixou você até mesmo perder a saúde, se essa crise apareceu no seu casamento, ou se essa solidão bateu no seu coração, é porque tem alguma coisa no seu jeito de ser que precisa passar pela peneira. Ou tem alguma coisa maravilhosa que só vai aparecer depois dessa pressão toda. Amém? Tem alguma coisa aí que precisa ser tratada e é por isso que eu falei, você tem que olhar para dentro de si. Será que é o seu orgulho? Será que é a mágoa que você vem guardando há tanto tempo? Será que é o fato de você confiar mais nos recursos, no dinheiro, do que em Deus? E aí eu te pergunto mais uma coisa, se você tivesse a certeza de que o seu deserto acaba hoje, como estaria o seu coração agora? Você estaria com muita paz no coração, não estaria? Muito feliz, muito alegre? Pois é exatamente isso que você já deve fazer agora, pela fé. Você tem que acreditar que hoje começa um novo tempo de Deus na sua vida. Aleluia? Então nós vamos orar nesse momento. Quero agradecer a você que todo dia assiste até o final. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar para mais pessoas, porque ele entende que as pessoas estão sendo edificadas. E eu peço agora que você escreva aqui nos comentários, Deus falou comigo hoje. Escreva alguma coisa parecida com isso, porque isso ajuda muito as pessoas entenderem
que a mensagem foi relevante e não apenas a oração. E no final, agora que eu orar, por favor, compartilhe no WhatsApp. Tenho certeza que muita gente vai ser edificada através da sua vida. Aleluia? Então feche os seus olhos e vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa palavra que abriu os nossos olhos hoje. Ó Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é quem manda no tempo. É o Senhor quem permite tudo o que acontece na nossa vida. E a gente te louva hoje, ó Deus, porque o Senhor não perdeu o controle de nossas vidas. Mesmo quando tudo à nossa volta parece uma bagunça, parece que já não tem saída e a gente se sente perdido. Senhor, agora eu quero pedir por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que acha que não tem mais solução. Elas estarão nessa prisão para o resto da vida. Eu sei, meu Pai, que isso é mentira, mas o inimigo vem soprando isso na mente delas e elas acabam não aguentando mais um minuto sequer. Elas ficam pensando só na derrota. Ó Senhor, eu mando agora embora todo o mal, todo medo, toda intimidação do inimigo. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Jesus, em teu nome, eu declaro que essa mentira perdeu força agora. Eu declaro que toda depressão, toda ansiedade, todo pânico saiam da vida deles pelo poder do teu nome, Jesus. Ó Senhor, cuida, meu Pai, da saúde, do coração do teu povo. Tem pessoas que acham que vão ter um infarto a qualquer momento, porque o coração vive angustiado, vive preocupado. Mas Senhor, estende as tuas mãos agora. Tira com a tua mão, Jesus. Tira com a tua mão tudo aquilo que atrapalha, todo medo, perturbação, em nome de Jesus. Onde houver uma doença, uma pessoa enferma, eu repreendo agora essa enfermidade em nome de Jesus. Traga a cura, Senhor. A cura para essa pessoa que se sente sozinha no meio dessa peneira. Essa pessoa está passando por uma provação tão grande, meu Pai, que só o Senhor intercedendo por ela, para ela não cair. Deus, eu sei também, Pai, que o Senhor é um Deus misericordioso. Por isso eu te peço perdão, Senhor. Perdoa a gente, Pai, porque reclamamos demais das coisas que acontecem conosco, do tempo que parece que está demorando, e então a gente acaba deixando de confiar no Senhor por causa dos nossos medos. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nós não queremos, Pai, ser como aqueles que retrocedem, aqueles que voltam atrás. Nós queremos, Pai, permanecer firmes na fé, glorificando ao Teu nome. Aleluia. Senhor, não deixa a gente, Pai, cair também em tentações. Quantas pessoas hoje, meu Pai, estão presas no pecado? Isso porque elas não estão conseguindo ter esperança de que as promessas vão se cumprir. E elas então perdem o propósito na vida, uma razão para lutar contra o pecado. E com isso, Pai, nós sabemos que muitos estão caindo nos pecados da pornografia, da masturbação, da prostituição, da mentira. Quantas pessoas hoje, meu Pai, estão sujando o seu corpo com pecados, sendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Pai, começa uma obra hoje, Pai, através dessa limpeza que o Senhor está fazendo no coração. Deus, perdoa mesmo os nossos erros, as nossas falhas, em nome de Jesus. Ó, meu querido, se você deseja entregar sua vida para Jesus, se você não quer mais tentar resolver seus problemas sozinho, mas você quer que Jesus salve a sua alma, que Ele guie os seus passos, então faça essa oração agora comigo, amém? Eu vou dizer algumas palavras e então você repete em nome de Jesus e depois eu vou orar entregando a sua vida e o seu futuro nas mãos do Senhor. Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu te peço perdão, Jesus, por todos os meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu na cruz em meu lugar e eu creio também que o Senhor ressuscitou para me salvar. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu renuncio nesse momento todo o meu passado, todos os meus atos voluntários e involuntários. Eu não quero mais, Jesus, nada que desagrade o teu coração. Senhor, por favor, restaura minha vida, muda o meu coração, me liberte do pecado e me dê a paz, a alegria e a salvação. Em teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Pai, eu coloco diante de ti, Pai, esta pessoa que orou junto comigo agora. Eu sei que o Senhor tem uma obra na vida dela e hoje começou essa obra. Por isso eu te peço, Senhor, sustente ela,
Não deixe ela fraquejar, não deixe ela olhar para trás, mas que ela possa avançar e se tornar um instrumento nas tuas mãos. E que esta oração, Pai, alcance milhares e milhares de lares espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.